E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Este sujeito simpático é o mestre do terror. E hoje a gente vai voltar a falar de Conan no canal. E a gente vai voltar a falar do Conan literalmente por uma única razão. Porque me deu vontade. Às vezes eu tenho aqui pensando em possíveis vídeos a fazer. E eu tô numa fase em que eu tenho... tô planejando algumas mudanças na vida mesmo e tal. Tô fazendo umas separações, umas concessões, e eu tenho lido muita coisa. E tem muita coisa que eu quero ler. E algumas dessas coisas que eu quero ler são única e exclusivamente para vídeos do canal. Mas eu não tô ainda conseguindo organizar tudo para fazer essas leituras. Então, como uma parte desse material que eu gostaria de ler para vídeos do canal ainda não está disponível porque eu não li, eu faço absoluta questão de ler o material do qual eu vou fazer vídeos. Acabou que eu estava pensando, mas eu vou gravar sobre o quê? E aí eu lembrei do Conan, e lembrei do quanto eu gostava, e lembrei dessa edição aqui. Nós temos aqui a Conan o Bárbaro, especial número 4, né? Sangue sobre a Areia, na mais famosa aventura de Conan entre os Osiris, né? Um clássico de Robert E. Howard, adaptado por Roy Thomas e John Buscema, né? Temos aqui uma história original do Robert E. Howard, que foi adaptada para os quadrinhos. E eu lembrei, gente, que não essa edição em especial, essa não é a edição, né, da qual eu tenho a verdadeira memória, né? Mas uma história, história que está aqui dentro, essa saga que está aqui dentro dessa revista, eu lembrei que ela teve muita importância para mim, na minha infância, e que ela durante um tempo gerou uma das minhas maiores frustrações. E eu vou explicar por quê. É simples. Quando eu estava ainda lá nos idos do ensino fundamental, 4ª série eu acho, a escola em que eu estudava mantinha umas pequenas estantes nas salas de aula com livros e quadrinhos, que era para incentivar a leitura. Ali a ideia é que o aluno pudesse pegar, pudesse ler, talvez pudesse até levar para casa. A minha sala tinha uma e outras salas de aulas tinham. Um dia tivemos uma espécie de trabalho conjunto com várias turmas, né? Acho que 2 turmas, acho que isso era a 4ª série, se não me engano, né? Que a gente saiu da nossa sala e fomos para a sala dessa outra 4ª série, tipo 4ª série A, 4ª série B, entendeu? Para fazer esse trabalho, e lá eu fiquei sentado bem em frente à estantezinha aonde ficavam os livros e quadrinhos disponíveis para aquela turma. E meus amigos, eis que eu olho para a estante, o que eu vejo? Uma edição do Conan. Eu não recordo direito o que era uma espécie de almanaque. Uma coisa assim com uma capa linda, né? Com o Conan, inclusive, eu lembro, tinha uma flecha que havia se encravado na coxa dele, um monstro gigantesco que ele estava lutando, que está aqui dentro. E, cara, eu fiquei doido pelaquela edição. Eu quis ler ali, mas eu não podia ler, porque estávamos em trabalho, os professores estavam olhando. Então eu ficava folheando disfarçadamente a edição. E eu não vou negar, eu pensei em surrupiar ela. Eu pensei em levar embora. Eu pensei em pelo menos levar para minha sala, mas não havia como. E, cara, eu nunca mais tive a oportunidade de ver aquela edição. Nunca mais. Não aconteceu de eu poder ir naquela sala, não aconteceu de eu poder pegar. Fiquei muito tempo frustrado, até que anos mais tarde eu me deparei com essa edição, né, da Conan especial, né, Conan o Bárbaro especial, e a história estava aqui dentro. A história estava aqui dentro, né? Essa é uma edição lá dos idos dos anos 90, se não me engano, ali, ó. Lá do agosto de 90. E quando eu comprei essa edição e eu comecei a folhear, além dessa arte maravilhosa, dessa arte simplesmente fantástica
né, que é uma das artes mais deslumbrantes do Cimério, cara. Eu simplesmente sou gamado nesse material. Eu reconheci esse monstro. Esse era o monstro da revista que eu havia visto. E eu digo, cara, é a história. Olha só. Olha essa imagem. É a famosa história que eu não consegui ler. Pra ser bem sincero com vocês, como até hoje eu não consegui ler aquele material, eu não tenho absoluta certeza se aqui contém na sua totalidade aquela história que eu havia visto lá naquela edição que eu não pude pegar, ou se, por exemplo, é uma história sequencial, se aqui traz a sequência daquela história, entendeu? Tipo, o que aconteceu depois, ou algo assim. Mas ao ver o monstro, eu reconheci imediatamente. E ao ler a história, eu lembrei de alguns trechos que eu havia lido, muito poucos, entendo? Eu consegui ler pouquíssimos trechos daquela... Essa cena é icônica, né, cara? O Abutre vem pousar no Conan para tentar se alimentar dele, e o Conan simplesmente mata ele com uma mordida. É fantástica, né? E eu pude ler, voltando, né, ao cerne da questão, eu pude ler pouca coisa, uns poucos quadrinhos, e esses quadrinhos, quando eu li, né, umas poucas páginas, um pouco texto aqui e ali, eu reconheci aqui, eu reconheci nessa história. E, cara, eu fiquei extremamente encantado. Era a oportunidade de pelo menos eu entender o que estava acontecendo. Aí eu vi esse inimigo do Conan, que o Conan destruiu a mão dele, né? Tá na aventura aqui, e que ele acaba, por meio de magia, recuperando seu vigor físico, sua força. E aí sai em busca do Conan. E eu lembrei que tempos mais tarde, né, tempos mais tarde, eu li essa aventura, né, que aqui ele encontrou um espelho, e esse espelho devolveu para ele, né, o seu vigor físico. E eu lembro que tempos depois eu li essa aventura, né? Porque esse cara fica despedaçado no confronto com o Conan depois que eles lidam com esse monstro aqui e tal. E quando o Conan destrói o pulso dele, né? O Conan pega o pulso dele e parte em pedaços. E acabando com a vida dele como espadachim, acabando com a vida dele como guerreiro, né? Ele simplesmente não tem mais serventia enquanto guerreiro depois desse confronto com o Conan. E ele fica, obviamente, cheio de sede de vingança. E a arte por toda a edição é maravilhosa. Não é toda a arte não é toda do Buscema, a arte, né? Tem outros artistas aqui, mas é fantástica o tempo todo, e as histórias são fantásticas. As histórias do Cimério sempre foram maravilhosas, né? Que tá ele, ó, na cena em que ele parte o pescoço do Olgerd, né? Olgerd, o inimigo dele aí. Pescoço não, né, gente? O pulso, que ele destrói o pulso do cara. Enfim, me despertou tamanha nostalgia as histórias contidas nessa revista, cara. Me lembrou, pensa bem, me trouxe memórias da quarta série. Que túnel do tempo maravilhoso que é a leitura, que é o quadrinho, né? Eu deixei o Mestre do Terror, inclusive, emocionado. Não tenho certeza. Se emocionou agora com eu falando assim. Eu tô emocionado. Por isso que ler é uma paixão que quando você adquire, você não perde mais. É fantástico. Esse vídeo ficou meio enrolado, né? Eu não faço roteiro algum para vídeo, eu só falo o que eu quero falar, o que eu penso, mas esse ficou bem enrolado, bem desencontrado, porque é um vídeo motivado literalmente por essa emoção, pela emoção de lembrar de fatos de uma infância que foi feliz,
né? E dessas frustrações tão pequenas hoje em dia, mas que na época pareciam gigantes, né? Eu queria demais conhecer a história daquele monstro, né? E daquele cara, né? Que parecia um inimigo terrível do Conan e nunca havia conseguido. Tanto tempo depois, eis que eu pude ter ideia dos fatos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror, observador e vigilante.